Olá, caro estudante, seja bem-vindo. Nesta nossa videoaula de filosofia, nós vamos falar sobre filosofia política moderna. E dois elementos marcam aqui a filosofia política a partir da modernidade, quando se pensa aí uma espécie de autonomia da política enquanto disciplina filosófica, enquanto ciência na modernidade. O nascimento propriamente de uma nova perspectiva política que rompe com a teoria clássica a partir do filósofo italiano Niccolò Maquiavel e a perspectiva do modelo de Estado chamado de Estado moderno, fundado aí a partir da perspectiva do contratualismo. Nessa nossa videoaula, nós vamos iniciar esse tema, iniciar esse assunto da filosofia política moderna, falando aí especificamente de Maquiavel e como as ideias maquiavelianas lançaram as bases aí de uma nova perspectiva política diferente aí da perspectiva clássica. Então vamos ver aí o que pensou, o que propôs Maquiavel acerca da filosofia política e que promoveu aí uma revolução no pensamento político entre o final do século XV e início do século XVI, no período chamado Renascimento, e a margem para o nascimento da política moderna. Então, inicialmente, Maquiavel é o teórico, filósofo aí conhecido como inaugurador da política como ciência moderna. E o que isso significa? Significa que a partir de Maquiavel, a filosofia política, ou a política de um modo mais amplo, começou a ser pensada de maneira autônoma. Como assim de maneira autônoma? Antes desse pensamento, pensar a política ou pensar as organizações, as relações políticas, implicava pensar a perspectiva de um outro ponto de vista. Lá no período da civilização grega clássica, por exemplo, na teoria política de Aristóteles, por exemplo, a política é pensada em relação à ética. Do que trata a ética? A ética trata do fim último do ser humano, daquilo que seria o bem aí, do ser humano, que seria a felicidade. O que vai pensar a política? Como organizar de modo que esse fim seja alcançado por todos. Por isso que Aristóteles definia a polícia porque ela que regula as outras ciências. Ela que diz como é que as outras ciências vão atuar dentro da sociedade para garantir o fim da ética, qual seja a felicidade, o critério de boa vida para todos os. Na Idade Média, a ciência política ou atuação pensada em relação à religião, a estrutura do pensamento religioso cristão que definia os critérios da mesmo poder temporal era pensado e estabelecido a partir da ideia de poder divino, certo? Então havia uma vinculação aí da política com a religião. Pois bem, Maquiavel é considerado o inaugurador da política como ciência moderna, porque a política de maneira mais autônoma, seja em relação à ética, seja em relação à que não implica dizer aí ir ética ou ir contra a religião. A gente espera que sejamos capazes de compreender isso até o final de nossa aula, certo? Então, por isso, Maquiavel é o inaugurador da política como ciência moderna, porque vai pensá-la de maneira em relação a outras esferas da cultura, como a moral ou a ética e a religião. De maneira autônoma, Maquiavel propõe a administração do poder. E política lá da teoria clássica, que pensava a política como o governo conforme o bem, ou como governar de forma boa. Então, o bem, sendo objeto da ética, não é igualmente objeto da política. O objeto da política é como administrar bem ou governar bem, não é a ciência do bom governo. A política, como Maquiavel, é a ciência da administração do poder. E isso garante uma espécie de funcionamento mais autônomo para a política. O papel da política é pensar que deve ser administrado com eficiência, ou seja, para que ela cumpra bem aí a sua função, que é a automanutenção do Estado e a manutenção também da organização social. E para isso, Maquiavel propunha que as ações políticas deveriam estar determinadas pela conveniência e pela oportunidade, ou seja, pela própria situação política. Isso quer dizer que, em vez de as leis políticas serem estabelecidas como base
a ética, tendo como base a religião, né, as questões éticas ou as doutrinas religiosas definiriam as leis do Estado, não, as leis do Estado seriam estabelecidas aí conforme fosse conveniente, conforme fosse oportuno. Por isso que, para que você administre bem o poder, é preciso estar muito atento às circunstâncias, muito atento à situação, para pensar aí como ser muito bem administrado. Então, conveniência e oportunidade seriam elas que estabeleceriam as leis políticas, e não mais algo extra-político. Daí o critério de autonomia, que significa autonomia, né? Aqui nós temos dois radicais gregos, auto e nomos. Auto significa por si mesmo, e nomos significa lei, regra, norma. Então, se o Estado, aqui a política ela se torna autônoma, isso quer dizer que a política estabelece ela mesma suas próprias leis. Ou seja, o que um governante deve utilizar, deve levar em conta para pensar o estabelecimento de uma lei política? A situação em que está vivendo. Então, as medidas devem ser tomadas com base naquilo que for conveniente para uma situação específica e conforme for oportuno dentro dessa situação, ou seja, você não tem mais o estabelecimento geral que vale para todas as situações. Então, o governante tem que avaliar bem a situação e agir conforme for oportuno para essa circunstância, para essa situação. Por isso que conveniência e oportunidade são aí os critérios de avaliação para se pensar a atuação do governo, a atuação do Estado e as leis da política. E a principal obra de Maquiavel sobre o tema chama O Príncipe. Não é que Maquiavel defendesse, por exemplo, a monarquia ou o principado como a melhor forma de governo, mas é porque, como a pretensão dele já era escrever algo útil para a situação política, e ele vivia dentro de um principado, Maquiavel dedica a sua obra, né, para Lourenço de Médici, né, que era aí um dos líderes políticos da Florença de sua época. Então, ele escreve aí acerca dos principados, né, já que ele vivia e pensava e pensou a sua obra política para a situação em que ele vivia. Uma coisa que é importante destacar é que a Itália de Maquiavel, aí nessa virada do século XV para o século XVI, diferente de outros territórios europeus, era uma Itália muito dividida. Você não tinha propriamente uma Itália, né? A Itália ela estava dividida em vários governos, conforme a administração do poder, inclusive, distintas, né? A forma de governo de Florença, por exemplo, o governo dos estados papais, onde se encontrava Roma, por exemplo, que era a sede aí, não de toda a Itália, mas a sede dos chamados estados papais, que era diferente de Milão, né, que era diferente de Veneza, né? Então você tinha aí estruturas políticas diferentes com governos diferentes e não uma unidade territorial, que para Maquiavel tornava a Itália, né, um território fraco em relação a outros povos, a outros governos, como a Espanha ou a França, por exemplo, que já haviam mais ou menos se unificado nesse período. Então, a ideia do Maquiavel era pensar a atuação política a partir da situação e da conveniência para a construção de uma Itália que fosse forte. E como uma das formas de governo, e aqui estava mais atuante, eram os principados, então ele escreve a sua obra sobre o príncipe. Uma coisa que vale dizer aqui é que Maquiavel é realista do ponto de vista político. Realista em que sentido? No sentido que ele não pensa no ideal de política a partir de um ideal de cidade. Essa é uma outra característica aqui clássica. Como é que a política clássica era pensada? Era o que deve ser a política, né, e como deve atuar o governante para que a política seja assim. Por isso aí a política vinculada à ética, né? A ética poderíamos dizer aí, a ciência do dever ser, né? Então, a nossa atuação, a nossa ação, né, prática deve ser de tal forma que a nossa ação tenha esse efeito. Então, você tem um dever ser aí para se cumprir na ética. E a política era pensada, então, mais ou menos da mesma forma. Você tem um ideal de política, então a polis, a cidade, deveria ser assim, e por isso os cidadãos deveriam atuar assim, então a política deve ser pensada desse jeito. Pois bem, Maquiavel abandona essa perspectiva
idealista de pensar um ideal de polis, um ideal de cidade, por isso também um ideal de política, para pensar a partir do modo como as coisas são. Nessa sua obra, né, o Príncipe Maquiavel diz isso. A diferença no modo como as coisas são e no modo como elas deveriam ser, que se você ficar atento ao modo como elas deveriam ser, você não só não vai alcançar seu objetivo, como aprende o caminho para a ruína. Então, na política, não vale pensar em um bom governo, como deveriam ser os cidadãos dessa cidade. Então, Maquiavel abandona o estudo do dever ser para pensar as coisas como são. E por isso aí, como ele diz, para oferecer algo útil, que era o que ele pretendia, ele se ateve às situações. Por isso ele, nessa obra, ele investiga, né? Como são as pessoas, como as pessoas agem, como as pessoas se relacionam, como as pessoas convivem, né, em sociedade, né, como é mais ou menos aí a natureza humana, né, para pensar como o governante, e nesse caso aí particularmente o príncipe, já que ele toma o modelo do principado aí como referência, né, para a sua teoria política, deve estar organizada, deve estar estruturada aí, ou para que a política tenha de fato o seu efeito. E qual é o grande objetivo aí da obra maquiaveliana? O grande objetivo da obra é pensar como um príncipe deve agir, deve atuar para chegar ao poder e nele se manter, mantendo igualmente a unidade do Estado. Esse é o objetivo principal da obra de Maquiavel. Maquiavel escreveu a sua obra O Príncipe com esse propósito. Daí porque a política aqui pensada como ciência da administração do poder. Então, a política ela estabelece regras de atuação de como o príncipe deve agir para chegar no poder, chegando no poder, manter-se no poder e, mantendo o poder, mantendo também a unidade do Estado. E para cumprir esse desafio, para cumprir esse objetivo, algumas propostas são aí fundamentais e algumas questões são fundamentais. Maquiavel elenca, particularmente aqui, dois elementos que seriam igualmente importantes para o sucesso de um governante, para o sucesso de um príncipe. Cada um desses elementos seria responsável, né, por 50% do sucesso. Sucesso em que sentido? Nesse que é o objetivo aí da política, né? Chegar no poder e nele se manter. Então, para que esse objetivo seja alcançado, duas coisas concorrem igualmente. E que duas coisas são essas? São a virtude e a fortuna. E como cada um desses elementos atua aí no bom desempenho e na boa atuação e no sucesso de um príncipe e de um governante? Bom, virtude aqui se refere às qualidades do príncipe, ou seja, para que um príncipe tenha sucesso, claro, metade da responsabilidade metade da responsabilidade está nas qualidades que pertencem a ele. Os tradutores do texto do Maquiavel, né, preferem não traduzir o termo virtude aí como virtude, né, que também está relacionada a qualidades morais da pessoa. Mas por quê? Porque Maquiavel, quando usa o termo aqui virtude, ele não está se referindo especificamente a virtudes morais, né, como benevolência, generosidade, caridade e coisas desse tipo. Ele retoma aí o sentido mais próprio do termo virtude lá da Grécia Antiga, mesmo pré-filosófica, em que virtude tem a ver aí com potência, com força, com intensidade, com virilidade, com autoafirmação. Então, virtude aqui para Maquiavel está muito mais relacionado a isso, né? Por quê? Porque nem sempre vai ser que o príncipe, por exemplo, seja benevolente. Às vezes é preciso que o príncipe haja com um certo tom de crueldade. Maquiavel disse é fundamental para a atuação do príncipe, por quê? Às vezes, com poucos exemplos cruéis, se evita muito mais prejuízo, muito mais crimes, que se evitaria, por exemplo, com uma grande liberalidade, com uma grande benevolência. Então, se o príncipe deixa as coisas livres demais, pode ter resultados muito mais desastrosos do que, às vezes, usar uns poucos exemplos mais duros para que a finalidade aí da manutenção do Estado seja alcançada.
Então, 50% do sucesso do príncipe com aquele objetivo, chegar no poder e nele se manter a unidade do Estado, depende das qualidades individuais do príncipe. Ou seja, o príncipe tem que ser um príncipe de virtude. Lembra que eu estou usando o termo príncipe aqui por conta da obra do Maquiavel, mas isso vale para governo em geral, certo? Então, o governante tem que ter virtude, tem que ter uma série de qualidades para que ele saiba, por exemplo, como atuar a partir das circunstâncias. O governante ele tem que conhecer a situação em que ele vai governar, conhecer os seus governados, ele tem que conhecer outros governantes, como eles atuam, como eles agem, ele tem que saber como agir dependendo das circunstâncias, tem que ter volubilidade. O Maquiavel diria, por exemplo, que o príncipe ele tem que saber quando agir seguindo a natureza humana, quando agir seguindo a natureza animal, ou seja, quando a situação política é oportuna, é conveniente, basta ele guiar-se pela razão, né, pela natureza humana para bem conduzir, cumprindo as leis, fazendo com que a coisa aconteça, atuando com eficiência. Aqui, como o príncipe, o governante, ele não precisa ser antiético e antirreligioso. Se a coisa está funcionando muito bem, se a situação está tranquila, né, o príncipe não precisa necessariamente ir contra a ética e contra a religião para atuar e aqui seguir a própria natureza humana. Mas às vezes é conveniente, olha o termo aí aparecendo mais uma vez, é conveniente ao príncipe guiar-se pela natureza animal, né? Não que o príncipe vá ser um animal, usa a metáfora aqui de dois animais, mas que podem ajudar, que a natureza deles pode ajudar o príncipe aí a agir bem, que são o leão e a raposa. Por quê? Porque o leão tem força suficiente contra seus inimigos, mas não contra os laços e as armadilhas. Apesar de ser um animal aparentemente frágil, mas é um animal muito esperto, né? Então a raposa tem esse aspecto aí, né, de facilidade, né? O príncipe ele tem que usar aí a força do leão e a astúcia da raposa. Então ele usa aqui a metáfora dos dois animais para falar. Então, quando for conveniente, o príncipe tem que agir com força em vez da lei, como o leão, e quando for conveniente, a raposa aí para fugir dos laços e das armadilhas. Então, isso expressa o sentido de virtude maquiaveliana, ou seja, o príncipe tem que ter qualidade suficiente para que ele saiba como agir conforme a conveniência e a oportunidade, que é aquilo que vai definir aí como ele deve agir. Mas essas qualidades só são responsáveis por 50% do sucesso do príncipe. O restante depende da fortuna, e fortuna aqui não tem a ver com dinheiro, com grana, não. Fortuna aqui tem a ver com as circunstâncias que não dependem do príncipe, ou seja, o príncipe deve ter qualidades para governar, mas ele não controla as situações a qual ele vai governar. Quem é que controla a situação? É a fortuna, né? A fortuna era uma metáfora existente na época aí do Maquiavel, entendida como uma espécie de divindade que controla do mundo, né? Se alguém quiser conhecer um pouquinho mais sobre a noção de fortuna, veja um poema do século XIII que foi musicado pelo alemão Karl Orff, né, no século XIX, chamado Carmina Burana, e nesse poema barra música chamado Carmina Burana, um dos trechos dos poemas chama justamente Fortuna Imperatrix Mundi, né? Fortuna, a imperatriz do mundo, em que o texto aí descreve mais ou menos a nossa fortuna, que foi comumente representada aí, né, como a imagem aqui, né, da chamada roda da fortuna, ou seja, as pessoas estão presas à roda, mas não são elas que controlam a roda. Quem controla a roda aí é a fortuna, né? Ou seja, quem está lá em cima pode, por exemplo, cair se a fortuna girar a sua roda, e quem está embaixo pode subir, dependendo também do movimento da fortuna, né? Ou seja, ora a fortuna favorece, ora ela desfavorece. Então a fortuna aqui tem a ver com essa sobre a qual o príncipe vai atuar, e isso não depende dele, né? O príncipe pode ter todas as virtudes necessárias, as qualidades necessárias para o bom governo, mas, né, se as circunstâncias não lhe favorecem, isso quer dizer que ele vai ter muito mais trabalho. Existem circunstâncias que favorecem muito bem o príncipe, né? Maquiavel diria, uma boa maneira de chegar no poder, por exemplo, é por sucessão sanguínea, né? Por herança de sangue, ou seja, se eu estou no modelo de
administração do poder, em que o poder é transmitido por herança de sangue, se eu sou o primeiro na sucessão ao trono, né? Então eu chego facilmente no poder. Ou seja, as circunstâncias foram muito favoráveis para mim. Mas, se eu não tiver as virtudes necessárias, ou seja, se eu não tiver virtude suficiente para governar, né, para administrar bem o poder, eu posso muito bem perder. Então, as circunstâncias não dependem de mim. Eu posso chegar facilmente no poder, ou posso chegar no poder com muita resistência, né? E aí isso vai exigir muito mais das qualidades do príncipe. Por isso que Maquiavel dizia, esses dois elementos, a virtude e a fortuna, são igualmente fundamentais para o bom sucesso do príncipe e do governo. Virtude e fortuna, ambos atuam meio a meio nesse processo. E aí, nessa obra intitulada O Príncipe, né, Maquiavel diz, olha, um dos elementos fundamentais para o bom governo é que o governante ele deve conhecer muito bem a natureza volúvel do ser humano, ou seja, o príncipe não vai governar sobre feras ou sobre anjos, ele vai governar sobre seres humanos. Se ele vai governar sobre seres, tem que conhecer a natureza humana. E o que é um elemento que o Maquiavel destaca da natureza humana? A volubilidade do ser humano, ou seja, o ser humano é muito volúvel. Se a coisa vai bem, se tudo está ocorrendo bem, né, o ser humano é capaz de, em relação ao governante, ser-lhe fiel, dar-lhe tudo, né, prestar-lhe homenagem, certo? Mas se a coisa vai mal, também ele pode ser o primeiro né, a virar as costas para o governante, né? Então, o príncipe tem que estar muito atento a essa volubilidade da natureza humana, para que ele governe bem. E outro aspecto fundamental utilizado nessa obra, segundo Maquiavel, é que o governante tem que estar muito atento à história. Por quê? Porque se existe uma natureza humana, a natureza humana meio que se repete, né? Uma repetição da natureza humana, dos aspectos da natureza humana. E aí, nesse sentido, exemplos da história, né? Não que a coisa se repita exatamente do mesmo jeito. Assim que o Maquiavel inaugura uma ciência política. Ele está dizendo, quando Maquiavel descreve como o príncipe deve agir ou como ele não deve agir, ele recorre ao quê? Aos fatos da história, né? E aí você tem aí uma história pensada aí como fundamento para a atuação política. Então Maquiavel vai lá na história e diz, olha, lembra fulano de tal, estava nessa circunstância, fez isso, 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 deu certo. Já fulano de tal viveu isso, isso, essa circunstância deu errado. Então Maquiavel o tempo todo está usando exemplos da história nessa obra para estabelecer regras de atuação política, né? Então, que são baseadas não no dever ser, mas nas coisas como são e também fundamentadas aí na história como aconteceu. Se a natureza se repete, então vale também fiar-se nos exemplos da história, não para agir da mesma forma, mas pensar, elaborar. Bom, se nessas circunstâncias funcionou bem isso, eu estou vivendo a circunstância tal, como é que eu posso agir então nessa situação e nessa circunstância? Só para citar um exemplo, Maquiavel diz, uma característica do ser humano é ter memória fraca, né? Ou seja, o ser humano lembra-se muito mais de um bem feito recentemente do que um mal feito a longo prazo. Então, se o príncipe tem que fazer coisas que não sejam muito favoráveis, faça-as logo todas de uma vez. Agora, as coisas mais favoráveis, as coisas boas, ele vai fazendo em doses homeopáticas para que ele seja lembrado facilmente por um bem feito recentemente do que, de repente, por um mal feito no passado. E assim o Maquiavel vai usando a natureza humana, os exemplos da história para fundamentar a sua teoria política, né? E aí, dessa forma, ele inaugura, então, a política como ciência moderna. E aí nós temos, então, essa proposta de colocar Maquiavel de como um príncipe deve agir para chegar no poder, nele se manter, mantendo a unidade do Estado. Aqui vale lembrar que a expressão atribuída a Maquiavel de que os fins justificam os meios nunca foi dito por Maquiavel, está dito no conjunto da obra toda, é uma ideia que se infere da obra do Maquiavel, mas aqui não vale quaisquer fins para os meios, né? A ideia do Maquiavel aqui se refere especificamente ao campo político, ou seja, para aquela que é a finalidade da manter-se no poder, mantendo a unidade do Estado, tudo que o príncipe fizer é legítimo. Então, quem vai justificar os meios aí é aquela que é a finalidade deve estar atento àquele que é o seu fim. Bem governar, bem administrar o poder com eficiência. Se a finalidade for administrar o poder com eficiência, todos os meios que o príncipe utilizar serão legítimos. E aí, Maquiavel
confere realismo para a teoria política, inaugurando aí um novo cenário, uma nova perspectiva para se pensar a política como ciência na modernidade. Valeu, até a nossa próxima videoaula.